gente! Eu sou a Kelly. Eu sou o João. Nós somos estudantes de letras e esse é o canal Vai Livre Aí. Hoje vamos falar dela, da rainha das epifanias e mestre no uso do fluxo de consciência e dos monólogos interiores. Com estilo único, livros singulares e uma linguagem simplesmente inovadora. Esse vídeo é sobre ela, Clarice Lispector. E nesse vídeo iremos trabalhar os contos sugeridos pelo vestibular da UF da Clarice. Mas já que, para não ser uma coisa muito extensa, já que são exigidos 6 contos, iremos separar 3 agora e 3 no próximo vídeo. Sim, todos os contos que são exigidos pelo vestibular da UF da Clarice estão no livro Felicidade Clandestina, esse que a Kelly está mostrando. Exatamente. E os contos são Os Desastres de Sofia, A Quinta História, A Legião Estrangeira, A Criada, O Primeiro Beijo e Os Obedientes. Isso, e nesse vídeo nós vamos trabalhar com O Primeiro Beijo, A Criada e A Quinta História. Pelos olhos de outro grande escritor da literatura brasileira, Carlos Drummond, escreveu um poema sobre Clarice. E agora a gente vai ler para vocês terem uma prévia de quem foi essa grande mulher. Sim, o poema se chama Visão de Clarice Lispector. Clarice veio de um mistério, partiu para outro. Ficamos sem saber a essência do mistério. Ou o mistério não era essencial, era Clarice viajando nele. Era Clarice bulindo no fundo mais fundo, onde a palavra parece encontrar sua razão de ser e retratar o homem. O que Clarice disse, o que Clarice viveu por nós em forma de história, em forma de sonho de história, em forma de sonho de história, no meio havia uma barata ou um anjo? Não sabemos repetir nem inventar. São coisas, são joias particulares de Clarice, que usamos de empréstimo, ela, dona de tudo. Clarice não foi um lugar comum. Carteira de identidade, retrato. De Chirico a pintou? Pois sim, o mais puro retrato de Clarice. Só se pode encontrá-lo atrás da nuvem que o avião cortou. Não se percebe mais. De Clarice guardamos gestos. Gestos, tentativas de Clarice sair de Clarice, para ser igual a todos nós, em cortesias, cuidados, providências. Clarice não saiu, mesmo sorrindo. Dentro dela, o que havia de salões, escadarias, tetos fosforescentes, longas estepes, cimbórios, pontes do Recife em bruma envoltas, formavam um país, o país onde Clarice vivia, só e ardente, construindo fábulas. Não podíamos reter Clarice em nosso chão, salpicado de compromissos. Os papéis, os cumprimentos falavam em agora, edições, possíveis coquetéis à beira do abismo. Levitando acima do abismo, Clarice riscava um sulco rubro e cinza no ar e fascinava. Fascinava-nos, apenas. Deixamos para compreendê-la mais tarde. Mais tarde, um dia, saberemos amar Clarice. Clarice teve a vida um pouco conturbada. Ela se casou com um diplomata e então ela nunca ficava num lugar fixamente. Então ela nunca teve um lugar para chamar de lar. Sim, é interessante pontuar algumas situações que aconteceram com a Clarice para a gente entender o quão intensa foi a sua vida. No ano de 1966, a Clarice ela causou um pequeno incêndio dentro do seu quarto, pelo simples fato de ela ter dormido com a ponta do cigarro acesa. A Clarice ficou internada por 2 meses e quase perdeu o movimento das mãos. Ela também se refugiava muito pela pintura, tanto que o único jeito que ela queria escrever era pintando para sair do mundo que ela estava. Sim, e no ano de 1976, a Clarice Lispector foi convidada para representar o Brasil em um congresso de bruxaria em Bogotá. E ela foi lá e representou o nosso país. Então a gente consegue perceber o quão diversa e o quão intrigante foi a vida da Clarice Lispector. Para a gente entender melhor a escrita da Clarice, a gente vai falar 3 coisas muito importantes. 3 conceitos. Conceitos muito importantes para você entender a escrita dela. Exatamente. O primeiro é o fluxo de consciência, que explora muito o psicológico de modo profundo, a espontaneidade do pensamento. A Clarice ela emprega o fluxo de consciência como se fosse o modo como a gente pensa na realidade. Quando a gente tem um pensamento, não é um pensamento certo, não é um pensamento que tem começo, meio e fim.
A gente pensa em uma coisa agora, essa coisa perpassa um outro pensamento, que perpassa um outro sempre, pensamento. Sempre Fluido, é sempre fluido. Então o fluxo de consciência é isso, é a personagem que está pensando, tendo pensamentos, e pensamentos que são fluidos, pensamentos que se misturam e são espontâneos. O segundo desses aspectos chaves para a gente entender como que se dá a escrita da Clarice é o monólogo interior. O monólogo interior é aquele momento em que a personagem conversa consigo mesma. É aquele momento de introspecção, que ela para e pensa na vida, reflete e tem uma conversa com ela mesma. Quando você... É aquela coisa, quando você está no seu pensamento e fala, nossa, será que eu faço isso? E aí você se conversa consigo mesmo, é literalmente isso. Isso, e é interessante que esses recursos que a Clarice utiliza, eles colocam em dúvida para nós leitores quem que tá falando. Se é o narrador, se é o personagem. Porque você não consegue identificar. No momento de monólogo interior, no momento de fluxo de consciência, você não sabe se é o narrador ou se é aquele personagem que tá falando aquilo, Talvez né? seja por isso que algumas vezes o conto da Clarice é muito achado, mas difícil, às vezes porque é muitos pensamentos ligados. Isso, é esse fluxo de consciência, esse monólogo interior. E a grande questão chave para a gente entender a Clarice, o grande conceito é a epifania. Todos os contos da Clarice Lispector têm um momento de epifania. Epifania quer dizer revelação. Então quer dizer que num dado momento da narrativa, a personagem vai ter uma grande revelação, vai ter uma grande epifania. E quando eu falo grande revelação, não é, eu ganhei na Mega Sena, uma grande revelação. Não. Tem contos da Clarice que a personagem, por exemplo, eu não lembro agora o nome, mas tem um conto dela que a personagem tá passeando por um bosque e ela se dá de cara com um grande rato ruivo. E ela tem um grande momento de epifania, de revelação, em que ela pensa sobre a vida. Não é aquela epifania, tipo, como você falou esse exemplo. É uma coisa, tipo, pá, na sua cara. Às vezes ela vê uma barata. Na tentativa de ela matar uma barata, ela tem uma epifania. Isso, exatamente. Então, assim, a epifania é a grande chave dos contos da Clarice, que é esse momento de revelação, em que é revelado ao personagem algo que até então ele não percebia. E essa revelação se dá sempre por coisas simples. Não espere uma epifania de uma revelação gigantesca. Não. Ela anda na rua, ela vê um cego, tem um conto que ela tá no bonde, e ela vê um cego, e ela tem uma grande epifania. Então são esses três elementos. Primeiro, o fluxo de consciência, o monólogo interior e a epifania. O primeiro conto que a gente vai analisar é o Primeiro Beijo. Eu vou falar a primeira história bem por cima, mas ela é 2 folhas, então é bem simples de ler. A história conta de um casal que estava discutindo porque a menina tinha perguntado pro cara se ele já tinha beijado outra mulher, aquele famoso ciúme. E ele, com um flashback, fala pra ela que já beijou sim, e nesse flashback fala sobre um passeio de ônibus que ele estava fazendo na turma de escola, e que no começo estava ótimo, maravilhoso, estava vindo uma brisa ótima, só que chegou ao ponto daquele sol de meio-dia, começou a surgir uma secura nele, todos no ônibus estavam com muita sede, e aí logo o ônibus parou, todo mundo desceu e ele procurou alguma coisa para beber automaticamente. E nisso ele colocou tampou de novo automaticamente sua boca numa jarra, uma fonte. E nessa fonte ele só bebeu água e depois notou que havia beijado uma estátua de uma mulher. Porque a fonte era em formato de uma estátua de uma mulher. Da boca da mulher saía a água. Onde ele havia colocado a boca dele. Exatamente. E nisso temos a conclusão final que ele fala que ele se tornará homem. Lembrando que esse casal é um casal de crianças, né? Um casal de adolescentes. Isso, que é adolescente. Então, agora indo mais pro lado do sentido desse conto. Nesse conto a gente trata vamos supor primeiramente, além do ciúme que relata, né? Porque o casal tá discutindo e ao invés de ele não cortar com isso, ela seguir, porque talvez acho que também dá o clima de primeiro amor, né? Primeiro amor da adolescência. Etc. E aí, ele recontando, temos aí ensinamos um pouco sobre a passagem, esse processamento entre infância e adolescência. Porque no começo, deixa eu mostrar pra vocês, conta sobre ele, né, sobre a brisa refrescante dele no ônibus, deixa eu ver, deixava a brisa fresca bater-lhe no rosto e entrando pelos cabelos com dedos longos, finos e sem peso, como os de mamãe.
E a gente vê a inocência, né? Tipo, como de uma mãe. Como de ela, uma mãe. Aquele amor juvenil, de criança. Carinho de mãe. Carinho de mãe. E aí, quando chega o sol do meio-dia, vem aquela coisa de secura, de tudo seco e tudo mais. E ele fica, aí mostra ele falando que estava engolindo a própria saliva, porque não tinha mais água em nenhum lugar. E quando ele desceu do ônibus, aí tem uma fala que é bem explícita dessa transformação. Sim, ó. O instinto animal dentro de mim não errava, porque ele sabia exatamente onde ir. Estava a fonte. Exatamente. E de olhos fechados, entreabriu os lábios e colocou ferozmente ao orifício de onde jorrava a água. O primeiro gole, frescor desceu, escorrendo pelo peito até a barriga. Ou seja, ele automaticamente foi de uma vez, ele nem viu onde estava colocando, só foi. Então, e depois que ele percebeu que havia colocado sua boca na boca da estátua de uma mulher de pedra, a vida havia jorrado essa boca de uma boca para outra. De uma boca para outra, olha que impactante. Sim. Aí logo depois ele fala, mas não é de uma mulher que saiu o líquido vivificador, o líquido geminador de vida. Olhou a estátua nua. Ou seja, a gente vê aí, porque se ele ainda fosse tipo um pouco, vamos supor, infantil, assim, ele fosse uma criança, ele não se ligaria pra beijar uma estátua. Seria até uma coisa engraçada ele beijar uma estátua. Tipo, nossa, beijei uma estátua. Quando você vê. Fazendo brincadeira. Só que aí, quando ele vê que ele beijou uma estátua, uma mulher, e ainda situar que era uma mulher nua. A gente já consegue perceber que ele não tinha essa inocência de criança. Não tinha, que aí foi aí que ele notou, tipo, nossa, ela está nua. Ela está nua. No começo do conto, quando você vê a caracterização desse menino, você consegue perceber os traços de criança, os traços não de maturidade, mas os traços de inocência presentes nele. Aí ao passar da narrativa, quando ele vê e ele percebe que a estátua está nua, a gente consegue perceber que ele não tem mais essa inocência. Ele já consegue distinguir isso, ele consegue perceber isso. E no final a gente vê literalmente o desfecho da infância dele, que é o que logo encheu de susto e também logo de um orgulho antes jamais sentido. Ele se tornará homem. Então é aí, a gente para aí a questão de que a infância dele acabou e que agora começava uma nova fase da vida dele. Ele deixou essa fase e agora está passando para outra, essa transição. E aí temos um dos que a gente falou, um dos conceitos para entender esse quinta da Clarice, que é essa epifania. Para você ver que não é, como a gente falou antes, é uma coisa grande para dar essa epifania. Não, é simplesmente o fato de beijar uma estátua. Quando ele beijou a estátua, ele fala, eu me tornei um homem, ele se tornou um homem, esse foi o momento de epifania dele, um momento de grande revelação. Que revelação que foi essa? A revelação de que ele não era mais uma criança, mas sim um homem. Então aí dá toda a epifania dessa história, e é interessante notar a questão da linguagem também. Como que vai mudando essa questão da caracterização do menino durante a narrativa. Desde o início, com uma linguagem, com uma caracterização mais leve, de inocência, até pro final, já que fala do instinto animal dele. Fala que ele já não é mais uma criança. Água. Isso, ele se deliciando com a água, ele beijando a estátua. Então o conto nos fala basicamente disso, dessa transição. E como isso é especificamente para mostrar, e como o conto especificamente mostra esse contexto que é importante você saber da Clarice. Isso, da transição entre a infância para a adolescência, e sempre lembrando ali da epifania para fazer o grande marco na narrativa, a grande transformação desse garoto. Bom, o segundo conto que nós vamos analisar nesse vídeo, ele se chama A Quinta História. Eu vou ler o início dele aqui para a gente conseguir se familiarizar no enredo da narrativa. Começa assim. Esta história poderia chamar-se As Estátuas. Outro nome possível é O Assassinato. E também Como Matar Baratas. Farei então pelo menos 3 histórias. Verdadeiras, porque nenhuma delas mente a outra. Embora uma única, seriam 1001 se 1001 noites me dessem. Bom, o enredo dessa narrativa consiste basicamente na história de uma dona de casa que ela entra em conflito com uma situação, um problema que para ela urge de extrema necessidade naquele momento, que é exterminar as baratas que à noite aparecem na sua casa, no seu apartamento. E a gente consegue, é interessante compreender que em muitos contos da Clarice, ela traz realmente um teor maligno para sua narrativa, um teor que nos incomoda e um teor que muitas vezes nos enoja e nos causa repulsa. E a gente consegue perceber o quão malvada e o quão até mesmo erotizada
é essa relação entre essa dona de casa e entre essas baratas que ela deseja matar. A história ela se chama A Quinta História, porque a Clarice ela narra 5 maneiras diferentes de contar a mesma história, que consiste em: a dona de casa quer eliminar as baratas, ela conta isso, uma vizinha fala pra ela: pra você matar as baratas, você tem que fazer uma mistura de farinha, arroz e gesso, e ela faz essa mistura e ela coloca à noite no apartamento, as baratas vão, comem essa mistura e ela acorda no outro dia de manhã, as baratas estão mortas e engessadas, feito estátuas. E ela conta essa história, como eu disse, de 5 maneiras diferentes, e conforme ela vai contando, a sua visão sobre as baratas se modifica. Aí entra aquele conceito que a gente trabalhou de novo, aquele de 3 conceitos, que é tipo, vai se transformando a narrativa com o desenvolver... Com o desenvolver dos pensamentos da personagem, com o desenvolver dos monólogos interiores que ela faz. E é muito interessante a maneira como ela se põe diante da barata. O grande cerne desse conto é a relação entre mim e o outro. Essa relação de alteridade. Até que ponto eu me vejo no outro. No início, ela quer decididamente acabar com as baratas. Ela deseja matar as baratas. E conforme ela vai narrando outras formas de contar essa mesma história, ela acaba se afeiçoando por essas baratas, e ao mesmo tempo que ela se afeiçoa, ela tem um desejo muito maior de exterminá-las, porque ela consegue enxergar na barata aquilo que ela mais tem de selvagem e de primitivo. Acaba que a narradora, ao fim da narrativa, ela se vê naquelas baratas que ela mata. E ela mata as baratas com uma maior crueldade, porque ela não suporta se enxergar o seu lado selvagem, o seu lado inóspito naqueles seres. Então é isso que a Clarice faz. A grande epifania que ela tem nessa narrativa é conseguir se enxergar nessas baratas. E ela se enxergando, querer matar elas mesmo assim, porque ela não aguenta ver parte do seu ser refletido ali naqueles seres. Então, esse conto é muito interessante, é um conto muito gostoso de ler. Muito legal. E também entra essa epifania pra gente ver de novo que não precisa ser uma grande coisa, uma coisa pequena, uma barata. Uma barata. Eu vou ler aqui um pouco como que ela fala da primeira história, né? Ela fala assim: a primeira história, Como Matar Baratas, começa assim: queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu minha queixa, deu-me a receita de como matá-las, que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam. O gesso esturricaria o de dentro delas. Assim fiz, morreram. Aqui a gente consegue perceber como ela fala da morte das baratas de uma maneira completamente cética. Ela quer matar as baratas e ponto. A partir da próxima narrativa, ela não fala mais de matar as baratas, mas sim de assassinato. Ela coloca um teor mais grave no seu ato. Um teor mais grave no ato de simplesmente matar as baratas. E posteriormente, ela fala que as baratas se tornam estátuas. Ela cria uma proximidade tão grande com esses seres que ela, quando vê as baratas mortas, ela começa a pensar quais gestos essas baratas iam fazer quando elas petrificaram. E ela fala: essa barata ela comeu gesso e petrificou. Eu interrompi a vida dela. Então ela começa a sentir um teor mais próximo, mais humano com essas baratas, porque ela se vê refletida nela. E quanto mais ela se vê refletida, mais ela se angustia e mais ela quer acabar com aquilo. Porque... e ela cita Pompeia, não é? Isso, ela cita Pompeia. Ela fala, né, que ela vê o espetáculo de Pompeia quando ela acorda, né? Várias estátuas, várias baratas mortas. E cada vez mais essa relação entre eu e o outro, essa relação de alteridade. Até que ponto eu me confundo com o outro e até que ponto o outro me escapa. Porque por mais que eu me veja refletido no outro, o outro não sou eu. O outro me escapa, o outro é algo diferente a mim. Então essa é a grande questão desse conto. A relação eu e o outro e essa relação de medo, muitas vezes, que a gente vê no outro, que reflete os nossos lados mais inóspitos e mais terríveis. É isso. Então, gente, o último conto da Clarice desse vídeo que nós vamos analisar, ele se chama A Criada. Eu vou ler a primeiro parágrafo do conto. Seu nome era Eremita. Tinha 19 anos, rosto confiante, algumas espinhas. Onde estava sua beleza? Havia beleza neste corpo que não era feio nem bonito. Neste rosto, onde uma doçura ansiosa de doçuras maiores era o sinal da vida.
Isso, esse conto ele conta a história de Eremita, que ela é uma empregada doméstica, De né? 19 anos. De 19 anos. E o grande diferencial desse conto, que nos chama atenção para a escrita da Clarice, é essa questão de mostrar que existe algo além da condição de empregada, da condição que ela exercia. Durante todo o conto é mostrado pra gente que ela tinha sentimentos, que ela tinha suas ausências. Ela tinha filosofias dela Filosofias mesma. próprias, ela tinha seus pensamentos. E fala que muitas vezes ela se perdia durante o seu trabalho, pensando na vida, pensando nos seus problemas, nas suas vivências. E é interessante que essa frase, no primeiro parágrafo, resume muito bem isso. Porque diz o seguinte, ela tinha uma doçura de rosto, de doçuras maiores ainda, que era o sinal da vida dela. Então, tipo, ela era maior do que todos pensavam. Isso, ela era maior do que tudo aquilo que viam acerca dela. A Eremita, ela é empregada, mas ela é algo além dessa empregada. Ela é algo a mais. E o seu grande refúgio, né, era o fato dela comer pão, né, Kelly? Fala que ela come pão descontroladamente. Tem um trecho do livro, do conto, que diz o seguinte: eu tenho vergonha, dizia, e sorria, enredada nas próprias sombras. Se a sua fome era de pão, que ela comia depressa, como se pudessem tirá-lo. O medo era de trovoadas, e a vergonha era de falar. Então, assim, a gente consegue ver essas ânsias, esses medos, essas vergonhas, mas acima disso existia alguém. Existia uma pessoa que era a Eremita. Ela não era só a empregada, porque também no conto a gente tem esse em terceira pessoa, o conto. Isso, a narração é em terceira pessoa vista de fora. Então, tipo, a gente vê mais, a gente pensa que a gente tá de fora, a gente também só pode ver uma empregada, você pode ver simplesmente uma empregada, mas é muito mais que isso, é tipo como se fosse a gente estivesse no ponto de vista do narrador, né, só observando ela como empregada, mas ela tá falando, ela é muito mais que isso. Ela é muito mais do que isso. E pra exemplificar bem isso, o penúltimo parágrafo do livro, ele diz, é um trecho belíssimo, de todos os 3 contos, esse é o trecho mais lindo. Eu vou ler pra vocês. Nesse trecho fala que ela era uma criada e que ela servia a seus patrões. Aí o narrador levanta o seguinte questionamento: mas será que ela servia mesmo? Pois, se alguém prestasse atenção, veria que ela lava roupa sim, mas lava roupa ao sol. Que ela enxugava o chão, que era molhado pela chuva. Que ela estendia lençóis, mas lençóis ao vento. Ela se arranjava para servir muito mais remotamente e a outros deuses. Sempre com a inteireza de espírito que trouxera da floresta, sem um pensamento, apenas corpo se movimentando calmo, rosto pleno de uma suave esperança que ninguém dá e ninguém tira. Então ela não servia simplesmente ao seu patrão, à sua patroa, ela servia a algo muito maior. Ela servia, a gente pode dizer, para si mesma. Ela se bastava, ela se servia. E aqui fala que ela servia ao sol, ela servia ao vento. Então existe alguém fora dessa condição de empregada e alguém que tem seus anseios, suas dores, suas vivências, e alguém que serve a muito mais coisa do que apenas o seu patrão ali pelo vínculo enxergar muito mais empregatício. do que aquilo que se vê. Tipo, aquilo é grandioso de ser. Aquilo é muito grandioso. A situação dela é muito grandiosa, né? E o último parágrafo também é maravilhoso, que fala assim, que a única marca do perigo por que Eremita passara era o seu modo fugitivo de comer pão. No resto, ela era serena. Mesmo quando tirava o dinheiro da patroa, que a patroa esquecera sobre a mesa. Mesmo quando levava para o noivo um embrulho discreto, alguns alimentos da despensa. A roubar de leve, ela também aprendera nas suas florestas. Então esses suas nos mostra que ela aprende coisas com ela mesma, ela tem coisas dentro de si. Então ela não é só aquilo que vem dela, ela é a Eremita, ela é alguém. E os elementos que a gente falou da Clarice, que são típicos da Clarice, como o fluxo de consciência, o monólogo interior, estão presentes aqui. Porque ela passa por esse fluxo de consciência, ela passa pelo monólogo interior, que é esse pensamento dela com ela mesma, sobre os anseios dela, sobre a vida dela. Então, esse conto, gente, ele é muito lindo. Sim, lindíssimo. Gente, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Agradecemos muito quem está acompanhando desde o primeiro vídeo da maratona. Então, esse vai ser o vídeo.
primeira parte, e aí a próxima parte a gente vai falar sobre os outros 3 contos da Clarice. É isso mesmo. E pra vocês que acompanham a gente no Instagram, lá pelo Instagram nós estamos gravando vídeos pelo Instagram TV, pelo IGTV e postando de leituras desses contos. Então, como a gente não tem tempo de ler todo o conto aqui com vocês em formato de vídeo, no YouTube, a gente tá lendo individualmente, cada um de nós, um dos contos da Clarice que são exigidos pelo vestibular da UF. Pra ajudar vocês e postando esses vídeos lá no IGTV. Porque às vezes você não tem tempo de sentar e ler um conto. Ou mas de achar, né? Ou de achar Às o vezes... conto. Você pega o Instagram TV que tá lá no nosso Instagram e você ouve a gente lendo o conto. Então é isso, gente. Muito obrigado. Não esquece de curtir, Comentar, compartilhar. Então é isso. Beijos.